Fala galera, beleza? Meu nome é Levi, sou especialista em Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Tributário, produtor da Direito Simples e tá passando um caminhão. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o princípio da vedação das isenções heterônimas. Levi, o que é o princípio da vedação das isenções heterônimas, esse nome gigantesco? O princípio da vedação das isenções heterônimas é o princípio que veda que o ente maior institua isenção de tributação de competência do ente menor. Por exemplo, vamos usar o ICMS comum. O ICMS é um tributo de competência dos estados. Dessa forma, a União não pode conceder uma isenção sobre esse tributo, porque não é competência dela. Isso ajuda a preservar o pacto federativo, a parcela de autonomia que é delegada a cada Estado-membro, a cada ente federativo no geral. Porque vamos supor que, por exemplo, o presidente da República entrou em guerra política com o governador do estado do Rio de Janeiro e é soco na boca do estômago, dedo no olho, cotovelada na costela e o clima tá tenso entre os dois. Aí o presidente da República olha e fala, cara, qual é a sua maior forma de arrecadação, a maior fonte de arrecadação do seu estado? É o ICMS? Beleza. Eu vou conceder isenção do ICMS, você não vai mais arrecadar o ICMS, você vai ter que vir rastejando de joelhos, implorando o meu perdão. Pois é, né? A gente sabe que o nosso cenário político é extremamente estável, né? E os nossos políticos são extremamente maduros e preparados para isso. Então a gente sabe que essa é uma situação hipotética e nunca aconteceria. Mas, se um dia acontecesse, seria um desastre. E o princípio da vedação das isenções heterônimas visa evitar que esse tipo de coisa aconteça, protege o pacto federativo, tá bom? Tanto da União quanto aos Estados-membros, tanto dos estados quanto aos municípios. Por exemplo, o ICS é um tributo de competência municipal, então o Estado não pode ficar concedendo isenção do ISS. Mas, nesse momento, eu também queria trazer uma certa polêmica que envolve o assunto, que é a questão do tratado internacional. Porque o presidente da República ele pode muito bem celebrar um tratado internacional para incentivar e estimular as relações comerciais entre países, né? Então, por exemplo, o presidente da República pode ir lá na China e conceder a isenção de ICMS para todos os produtos que desembarcarem no porto do Rio de Janeiro. Assim, ele estimula a relação comercial entre China e Brasil. A grande questão é, Levi, isso se trata de uma isenção heterônoma ou não? Porque é o presidente da República que está concedendo a isenção de um tributo estadual. Como é que funcionaria? Nesse momento a gente tem que pegar o conhecimento emprestado lá de direito constitucional, né? Por isso que é bom você conhecer bem de matérias afins. O presidente da República ele tem duas funções, a de chefe de governo e a de chefe de Estado. Quando ele está atuando como chefe de governo, ele está atuando como chefe do Poder Executivo Federal, como líder do Executivo Federal. E aí é uma questão interna. Porém, ele tem a função dele de chefe de Estado, que é a representação da liderança como líder do Brasil, como o presidente da República diante do cenário internacional, diante de outros países. Quando o presidente da República está aqui no Brasil editando uma medida provisória, por exemplo, ele está atuando como chefe de governo. Mas, quando ele está lá nos Estados Unidos, por exemplo, conversando com Donald Trump, ele está atuando como chefe de Estado. Quando ele está atuando como chefe de Estado, ele não está representando só o Poder Executivo Federal. Ele está representando a União e os Estados-membros e os municípios e o território federal e tudo que tem no Brasil. Então, quando ele está atuando como chefe de Estado, ele é o representante da República Federativa do Brasil como um todo. Então, quando ele assina um tratado internacional, ele não está assinando como chefe de governo, ele está assinando como chefe de Estado e, consequentemente, ele está assinando como representante do governo federal, da União, como representante dos Estados-membros, como representante dos municípios. Então seria basicamente como se o próprio Estado-membro, por exemplo, o próprio Estado do Rio de Janeiro, estivesse também assinando aquele tratado internacional. Então, se ele fizesse esse tratado internacional com a China e concedendo essa isenção, para os produtos que desembarcam no porto do Rio de Janeiro, ele não está assinando só como o chefe do Executivo Federal, mas ele está assinando também como representante do Estado do Rio de Janeiro, por ele estar na sua função de chefe de
Estado. Dessa forma, a gente pode definir como exceção ao princípio da vedação das isenções heterônimas? Não, né? Não, porque o presidente, ao assinar um tratado, ele não está concedendo uma isenção heterônima, ele está ali como representante também dos estados, municípios, territórios federais, enfim, representante da República Federativa do Brasil como um todo. O tema já foi até ao STF e o STF decidiu bem nesse sentido, que quando atuante como pessoa de direito público internacional, como de pessoa de direito público externo, o presidente da República não está concedendo aí uma isenção heterônima. É isso aí, galera. Em breve voltamos com mais conteúdos. Grande abraço. Tchau, tchau.